agricultores que transitaram, foram para a agroecologia e produzem queijos artesanais e existe essa competição, né, que foi criada com os queijos comerciais de três empresas, né? Então, a gente está falando de segurança alimentar. Segurança alimentar é biodiversidade de alimentos, distribuição em todos os municípios, não é 3, 4 rótulos só. Então, isso é segurança alimentar também, né? E outro detalhe é que todos os agricultores, todos os pecuaristas seguem a lei sanitária. Então, seguem a lei que está imposta nas duas leis já feitas. É isso. Só. O Geraldo, se me permite, Geraldo, Irene, por gentileza, só fazer aqui uma consideração, e essa preocupação, né, em relação à questão do queijo artesanal, do selo, de fato é pertinente, né? E quando o Geraldo fala, né, e a Irene também, encaminhar um expediente ao Ministério Público, né, fazendo a provocação, a necessidade de cumprimento da lei, eu, como integrante do Ministério Público, posso, né, falar tranquilamente, toda e qualquer pessoa física, né, ou mesmo qualquer entidade, né, que participe aqui do nosso fórum regional, o nosso fórum estadual tem total legitimidade, tá, para encaminhar qualquer consideração, qualquer representação a qualquer órgão do Ministério Público, tá? Me parece, salvo o melhor juízo, tá, que não seria atribuição nesse assunto específico do Fórum Catarinense. Tá? Eu lembro aqui, né, a gente não pode, né, fugir dos nossos propósitos, né, do nosso regimento interno. Né? E eu vou pedir só a atenção de vocês para fazer a leitura aqui do primeiro artigo do nosso regimento interno. Né? E ele diz, artigo 1º, o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, doravante denominado FCCIAT, constitui-se um espaço permanente, plural, aberto e diversificado de debate para a formulação de propostas, discussão e fiscalização de políticas públicas, assim como de questões relacionadas aos impactos negativos dos agrotóxicos, produtos afins e transgênicos na saúde do trabalhador, do consumidor, da população e do ambiente, observados os princípios estabelecidos no artigo 3º, enfim, desse regimento. Ou seja, né, a nossa pauta, né, a nossa atuação como Fórum Catarinense de combate aos impactos dos agrotóxicos transgênicos era muito específica, né? Porque eu digo, a preocupação é válida, é pertinente, eu tenho aqui também, só me parece que não seria o Fórum Catarinense legitimado, né, a encaminhar qualquer tipo de expediente, qualquer tipo de providência nesse sentido, seja ao próprio Ministério Público ou qualquer outro, né, órgão, entidade pública. Tá? Então, a sugestão que eu dou, né, a sugestão que eu daria, né, é que qualquer pessoa física, né, participante ou não aqui do nosso fórum estadual, ou qualquer entidade que participe aqui do nosso fórum estadual, faça, né, qualquer tipo de encaminhamento que entenda necessário em relação a isso, tá? Só para não desvirtuar, né, a nossa atuação do que preceitua, né, o nosso regimento interno. Tá ok? Não sei, fica livre aqui para qualquer consideração, tá? E se não houver, eu devolvo também a palavra aqui para a Irene para continuar o relato dela. Pode prosseguir, Irene, por gentileza, não sei se está me ouvindo. Irene? Vocês estão me ouvindo? Será que eu que não? Sim. Ah, tá. Tá. Não, acho que ela tá aqui, mas acho que ela não deve ela estar está presente, ouvindo, às vezes deve estar... porque
momentaneamente ocupada. Se alguém Para tiver poder depois fazer conhecimento uma de mais coisa. algum encaminhamento aqui da Comissão de Segurança Alimentar e quiser fazer uso da palavra, fique inteiramente à vontade. Geraldo, não sei se tu tens acompanhado, qualquer outro participante aqui, fica à vontade. Ó, o Clóvis, qual é o Clóvis aqui da comissão, por gentileza, Clóvis? Bem, basicamente, pessoal, só um pouquinho aí, ó. Basicamente, só um minuto. Pessoal, só um minutinho aí. Basicamente, o que nós estamos discutindo na comissão foi isso aí. A questão da lei do autocontrole foi trazida porque ela tem implicações diretas na questão que, se você não tem um serviço de inspeção muito bem feito, você pode estar recebendo agrotóxico tanto pelo leite, quanto por vísceras, quanto por carne. Então, ou por mel. Nós sabemos hoje o drama que é a questão da contaminação de abelhas, né, pelos agrotóxicos. A quantidade de abelha que morreu, por exemplo, no ano passado, em função da aplicação de determinados tipos de agrotóxicos. Então, se você não tem um controle sobre isso, imagina o que vai acontecer. Então, e como foi dito, essa legislação ela foi colocada de uma forma tal que vai abrir uma série de porteirinhas por onde pode se escapar desse processo de controle que o oficial tem. Né? Então, vai ter alguns tipos de subterfúgios, porque o pessoal da ANFA andou pesquisando isso na legislação. Foi passado, então, para... Eu gostaria que vocês também tomassem conhecimento desse material que eu enviei, até para que vocês formulem também uma posição e que na próxima plenária a gente tenha, nem que seja em função de que, se isso for para discussão no Senado agora há pouco, a gente tenha condições de enviar algum tipo de expediente para os senadores aqui de Santa Catarina pedindo seus posicionamentos. Sabendo, inclusive, que o senador Dário Berg já esteve até na nossa reunião, que é uma pessoa que abriu, segundo palavras dele na reunião, abriu o gabinete dele para que nós possamos dispor. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Né? E, no mais, foi basicamente isso que foi discutido pela comissão. Esses pontos foram colocados por mim e pelo Geraldo. Né? Irene já voltou? Voltei, gente, desculpa. Então, Irene, fica à vontade, por favor, reassuma aí a coordenação. Mas diga, doutor Paladino. Não, eu ia só dizer, se a Irene me permite, então, que eu compartilho, né, da mesma preocupação em relação a esse tipo de legislação, essa ideia de desburocratização, né, que parece muito bonito agora, né? Tudo é desburocratizar, né? E por vezes afastar o Estado, né? De atividades típicas, próprias dele, necessárias, né? Então, me preocupa muito, né? E essa é uma preocupação também que eu lembro que já foi manifestada ali pela Comissão de Regulação, a questão de ausência, de falta de servidores, né? Nessas importantes estruturas, principalmente aí fiscalizatórias. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, tem que estar muito atento a isso, né? E o Fórum Catarinense também, se necessário, acolhendo, né, a proposta, então, da Comissão de Segurança Alimentar, para que esse material, esse tema, também seja levado, né, para as outras 3 comissões, e se amadurecerem qualquer encaminhamento aí para a próxima reunião plenária, a gente faz, sem dúvida nenhuma, especialmente aqui aos nossos senadores aqui de Santa Catarina, porque a gente tem que estar muito atento a isso. Era só essa consideração, mas devolvo a palavra à Irene. Doutor Eduardo, assim, eu gostaria de criar assim, um contra-argumento à questão da pauta dos queijos artesanais, né? Claro, fique à vontade, por favor. Porque, assim, eu vejo que quando a gente enxerga a questão dos impactos dos agrotóxicos e transgênicos, a gente tem que ampliar
a visão no sentido de que isso é sistêmico. E a gente tá, assim, a gente sabe muito que a agricultura familiar, agroecológica, orgânica, ela fica muito refém da questão econômica para, de certa forma, contrapor esse grande sistema que é o agronegócio, né? E o queijo artesanal, ele representa uma importante fonte de renda para esses pequenos agricultores, que estão refém da indústria de laticínios, né? Assim, a gente sabe que muitas regiões do estado, eles estão, assim, completamente monopolizados por esse tipo de sistema de produção, né? E quando você vê uma lei que é regulamentada e ela tem a instância estadual, tem a instância federal, ela não tem o porquê não ser aplicada, né, nos municípios. E aí a gente volta a dizer, assim, retomar aquele debate que a gente está se propondo, da regionalização dos debates do fórum, sabe? Eu acho que faz parte também a gente meio que assim abordar a questão dos impactos dos agrotóxicos em outros aspectos, sabe? E que são tão ou mais importantes para o pequeno agricultor, que é a sobrevivência dele, né? A gente percebe que a nossa luta na questão da pele, do uso dos agrotóxicos, assim, é uma luta enorme, sabe? Só que atrás disso são camadas e camadas que quem sempre é o atingido é o pequeno agricultor, é o camponês, sabe? São os povos tradicionais. E quanto mais a gente se aproximar deles, a gente vai entender essas demandas, que é proporcionar renda, que é proporcionar a inclusão econômica dessas populações, sabe? Então, eu trouxe essa pauta pela segurança alimentar, uma que realmente é uma questão de segurança alimentar, quando você tem a opção de, como consumidor, optar pelo artesanal, de você conhecer o produtor que faz, de que forma ele produz, sabe? Em que circuito ele está sendo ampliado, implementado, que tipo de comercialização isso gera. Então, assim, eu acho que só tem a fortalecer a gente também fortalecer essa luta, sabe? Que é uma luta, sim, que é justa. Porque é como o Geraldo disse, já está regulamentado, sabe? É uma questão política. E eu acho que o fórum também, ele tem que ter esse olhar político, sabe? Das questões que a gente traz. É isso, doutor. Obrigada. À vontade, Geraldo, pois não. Eu quero reforçar a simplicidade, a síntese que a nossa colega Irene falou, que existem diversos trabalhos, até de doutorado, livros, falando de como foi construído desde a década de 50, 60, por esse esquema todo da Revolução Verde. E eles destruíram toda a cadeia social, destruíram toda a cadeia econômica, destruíram a cadeia cultural de diversos países para montar essa estrutura que nós temos agora. Então, isso que a Irene falou foi bem sintética, mas tem livros e livros falando sobre isso, provando isso. Então, quando eu me propus a fazer um algoritmo sobre o problema sistêmico agrotóxicos e transgênicos, eu botei cultura ali também, porque eles estão influenciando até a música do Brasil. Então, a BASF, Bayer, Singenta, estão pagando deputados, pagando senadores para modificar as leis. Então, quer dizer, a coisa é sistêmica. Eles estão modificando até a cultura regional. Isso a gente está vendo. Vem aqui nos municípios, aqui vocês vão ver que o agricultor ele é escravo dos frigoríficos. Hoje ele não pode nem mais ter uma galinha no terreiro, porque é proibido. Ele assina um contrato, ele não pode tirar uma galinha da criação. E eles são terceirizados, eles nem trabalham com carteira assinada, eles só são terceirizados.
Quer dizer, antes a gente tinha disponibilidade de carne, de queijo, regionalmente uma fartura, que eu presenciei isso no interior de Santa Catarina, enorme, e hoje nós não temos mais isso, nós temos 3, 4 empresas dominando. Então, é um problema sistêmico e está relacionado com agrotóxicos, construído desde a década de 50, 70, pela Revolução Verde. Então, é isso que eu tenho que falar. Obrigado. Não, perfeito, gente. Eu quero dizer que são argumentos, né, todos eles válidos. Na verdade, a gente está retomando aqui, né, eu acho que uma discussão que a gente pelo menos já iniciou, né, acho que na última, penúltima reunião plenária, né, eu sei que todo mundo tem esse cuidado, mas eu, como coordenador, tenho, né, que zelar por isso também, né? E por isso que eu reitero, viu, a todos vocês que a preocupação é muito pertinente, né? É muito pertinente, assim como, né, a preocupação que a gente tem que ter aí com problemas enfrentados aí pelos pescadores artesanais e tantas outras, né? Mas nós vamos nos inserir nisso tudo, né? É só esse questionamento que eu faço, né? Porque eu acho que a gente precisa ter propósitos bem definidos, e o que nos rege é o nosso regimento interno, é a nossa Constituição, né? Então, por isso que eu digo, é lógico que é assunto de segurança alimentar, né? E que deve ser fomentada, a discussão deve ser fomentada. Eu só fico, honestamente, temeroso quanto a qualquer manifestação de um fórum de combate a impactos de agrotóxicos transgênicos, né? Qual é a relação com queijo artesanal, com o selo arte ou com a pesca artesanal, né? Acho que a gente não pode confundir as coisas. Só essa consideração que eu faço, como eu disse, respeitando toda e qualquer, né, opinião em contrário, por isso que eu digo, é um assunto que a gente está voltando, né? Ele já veio, me lembro, certamente na última plenária, a gente está voltando a ele, né? Confesso, não me sinto e não me sentiria à vontade, né? Recebo, né, como promotor, se for o caso, atuando aqui na área do consumidor, toda e qualquer representação, né, que venha, né, dirigida ao Ministério Público, seja de qualquer pessoa física ou qualquer entidade, né? Não vejo, né, com todo respeito, não vejo legitimidade do nosso fórum estadual para encaminhar, né, qualquer expediente nesse sentido. Só essa consideração, passando ali a palavra para o Clóvis. Bem, eu quero pedir licença para o grupo, mas eu tenho que dar uma escapada agora, porque a minha filha vai embarcar agora para a Espanha, eu tenho que levar lá ao aeroporto, tá? Então, me desculpem, infelizmente vou ter que abandonar vocês com o coração partido aqui, mas de coração desejo um bom final de reunião para vocês, tá? Muito obrigado, Clóvis, obrigado pela participação, boa viagem aí à filha e até a próxima, né? Valeu, até a próxima. Estamos aí às ordens, tá? Muito obrigado. Bom, fizemos então, né, os relatos aí das nossas 4 comissões temáticas. Eu vejo também que, como é comum acontecer, né, em toda e qualquer reunião, o quórum vai diminuindo, né, evidentemente, porque todos nós, né, temos outras atividades aí, sejam elas profissionais ou não. Não sei se ficou alguma pendência, né? E eu deixo aqui aberta, então, a palavra aqui ao final para, né, toda e qualquer pessoa aí que quiser eventualmente se manifestar, né? Mas penso que a gente teve aí mais uma, né, reunião bastante rica, produtiva, né? Com importantes encaminhamentos aqui que serão dados, né, para que a gente possa ter aí nas próximas plenárias aí, cito, né, a sugestão aí de participação dos comitês de bacias, enfim, para que as discussões possam ficar
ainda melhores, né? Então, fica em aberto aqui a palavra, né? E caso ninguém queira fazer uso, a gente se encaminha aqui para o encerramento. É isso, gente. Muito obrigado, tá, pela participação de todos aí, pela atuação, especialmente aí das nossas comissões, tá? Um grande abraço aí, desejando já um ótimo final de semana a todos. Estaremos juntos aí em setembro, antes disso aí, nas nossas reuniões preparatórias e nos contatos aí de sempre, tá? Grande abraço aí para todo mundo, muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau, gente. Obrigada.